política, dentro da pequena cidade de Jaboticabal, através desses processos também. Então, falar do passado, reconstituir, na verdade, através da memória oral e da memória fotográfica esse passado, nos permite, na verdade, naquilo que a gente chama de método biográfico, nuançar esse passado em tons de cinza, vários tons de cinza, e não ficar só no preto e branco. A gente consegue entender os diferentes papéis que as pessoas exercem na construção da vida social, né? As maneiras diversas que elas atuam ao longo do tempo, né? E como, na verdade, muitas vezes, esses fatos do passado se refletem no cotidiano atual. Então, é um trabalho que, ao mesmo tempo, nuança o passado, mostra esse passado de maneira muito mais rica, permite que a cultura de determinados grupos seja incorporada nessas reconstruções do passado e leva, na verdade, a processos de autoconhecimento individual, mas também de autoconhecimento dos grupos, quando o pesquisador que trabalha com o método biográfico, o método da história oral e com fotografias, devolve os resultados de pesquisa para o grupo pesquisado. Porque todo pesquisador responsável precisa ter essa preocupação. Não basta produzir o conhecimento e deixar esse conhecimento guardado nas estantes da universidade ou publicado nos livros aos quais eles vão ter pouco acesso. Ou mesmo que tiverem acesso, não vão conseguir entender o nosso linguajar de sociologuês, economês, antropologuês, e não vão, na verdade, se assenhorear desses dados que a gente construiu. Então, deve ser uma preocupação nossa construir suportes, e os suportes audiovisuais são os mais eficientes, e aí as fotografias que a gente tiver nos ajudam a reconstituir, a construir esses suportes audiovisuais com maior eficiência e clareza, e devolver, depois de terminado o trabalho, as principais conclusões da nossa pesquisa ao grupo pesquisado. Quando a gente faz isso, eles são capazes de se assenhorear desse conhecimento e, ao se assenhorear desse conhecimento, utilizá-lo nos processos de luta social que eles estão vivendo. E, então, existe aquilo que a gente chama um processo de empoderamento. Eles ganham um conhecimento que vai, na verdade, aumentar o seu poder de luta nos processos sociais que eles estão vivenciando. Eu vivi processos muito interessantes a esse respeito. Estou vivendo, no momento, também um processo até doído ligado a isso. Eu estudei, assim que eu vim para Campinas, a imigração alemã e suíço-alemã para a nossa região. Dentro de um processo mais amplo, que, ligado aos centros rurais urbanos da USP, que a gente procurava estudar os grupos étnicos que eram pouco conhecidos e que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, eu estava estudando os grupos alemães e suíços alemães, e uma colega minha estudava os japoneses. E a gente fazia uma comparação dessas trajetórias, que foi muito interessante. Mas para estudar os grupos alemães aqui em Campinas, eu me aproximei de um bairro rural que fica no extremo sul do município, já divisa com Indaiatuba, que é o bairro de Friburgo, constituído no século XIX, 1870 e poucos, quando 34 famílias de alemães e suíços alemães que trabalhavam na fazenda Sete Quedas, pagaram o seu preço de viagem, né, o tempo necessário para pagar a sua locomoção aqui no Brasil e sua instalação em terras brasileiras, foram capazes de amealhar algum capital e compraram uma fazenda abandonada lá na divisa com Indaiatuba e dividiram essa fazenda em 34 sítios. E as 34 famílias se localizaram ali. Elas não se reuniram aleatoriamente, elas se reuniram porque elas eram todas de cultura germânica e de religião luterana, para não haver, na verdade, nenhum tipo de divisão interna na comunidade. E passaram a plantar café
nos seus sítios, porque nessa época o café era, na verdade, o produto agrícola que dava mais rendimento. E passaram a exportar esse café e tiveram um crescimento econômico significativo, construíram boas casas, e a primeira coisa que eles foram se preocupar foi em construir o prédio da escola, num terreno doado por duas das lideranças do grupo, e ao construir a escola, trazer professor que dominasse a cultura germânica para que os dois currículos fossem ensinados para os seus filhos. O currículo brasileiro, com português, geografia, história do Brasil, e o currículo alemão com domínio da língua alemã, história da Alemanha e tudo mais. Então a gente teve em Friburgo, durante muitos anos, um professor, que era o professor Ricardo Gübel, que tinha o domínio das duas culturas e que ensinava o duplo currículo para essa comunidade. E com isso, eles mantiveram esse conhecimento, né, e essa tradição germânica durante muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram que ficar escondidos, quase não vinham a Campinas, porque a perseguição aos grupos germânicos era muito grande. E ficaram, na verdade, meio que apagados, esquecidos lá nesse extremo sul do município de Campinas durante muito tempo. Nos anos 80, quando a Alemanha começa a ganhar uma nova importância no panorama mundial, tanto política quanto economicamente, eles decidem que, na verdade, eles vão reafirmar a sua origem, né, e nos procuram lá no Centro de Memória para que a gente estude a história de Friburgo e para que a gente conte essa história e essa trajetória. Em 93, eu fui fazer meu pós-doutorado lá na Alemanha e fui pesquisar no arquivo para relação com países estrangeiros, em Stuttgart, e lá tinha um vasto material sobre esses grupos alemães, inclusive sobre Friburgo. E aí eu fiz toda uma reconstrução dessa trajetória e acompanhei um processo muito rico que eles estavam vivendo, de trazer essa cultura e essa língua para as novas gerações através da prática da dança folclórica. Eles trouxeram pessoas que sabiam dançar as danças folclóricas com apoio da turma de Gramado, do Centro da Juventude de Gramado. Eles trouxeram, na verdade, tanto a fantasia típica da região de onde eles migraram, que é o norte da Alemanha, quanto as músicas e as danças típicas folclóricas que foram ensinadas para os jovens, numa estratégia muito rica dos pais para que eles passassem a se interessar pela cultura dos seus bisavós, né? E muitos deles passaram a estudar até o alemão, e hoje tem gente fazendo pós-doutorado na Alemanha. Com esse processo todo para contar o que para vocês? Houve então essa recuperação dessa tradição, a reafirmação dessa identidade étnica. Eles passaram a realizar festas germânicas 2 ou 3 vezes por ano. Na capela, o culto luterano foi retomado, a cada 15 dias vem o pastor e faz um culto em alemão para eles e tudo mais. Mas, recentemente, o que está acontecendo? Viracopos vai ser ampliado, né, e o bairro de Friburgo fica na zona de segurança do aeroporto. E aí o risco muito grande. O primeiro medo era que eles demolissem tudo e ele fosse por terra, na verdade, toda essa cultura e essa tradição. Descobrimos, entretanto, que eles estão na zona mais periférica, então não vão sofrer processos de demolição. Mas a região e as propriedades rurais dessa região vão ser largamente afetadas, porque não é só o aeroporto. Tem um conjunto de estradas e de caminhos que vão se criar, né, para os canais de exportação que vão ser estabelecidos nesse aeroporto, que vai atingir claramente, na verdade, o estilo de vida, a forma de atuar, a memória e a tradição do grupo de Friburgo. Então, Friburgo corre, na verdade, um risco muito grande de ficar com as suas estruturas em pé, mas esvaziadas daquilo que a gente chama de patrimônio imaterial. O patrimônio material talvez permaneça, mas o imaterial vai ser gradativamente destruído e apagado por causa das transformações que a região vai sofrer. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E por causa disso, por causa desse constante devolver o resultado da pesquisa para o grupo pesquisado, a gente constrói um compromisso com eles, né?
A gente constrói, na verdade, uma ligação que não termina com o término da pesquisa. E aí eles voltam e dizem, olha, professor, agora chegou a hora da senhora vir ajudar a gente, porque a gente precisa explicar para essa turma da Secretaria de Planejamento, para essa turma da Secretaria de Cultura, para os órgãos da Prefeitura, o que nós somos, o que a gente significa, e o que a nossa história é dentro da história de Campinas, né? E por que, na verdade, nós não podemos ser arrasados de uma hora para outra. E aí é todo um processo, na verdade, de retomada dos resultados da pesquisa, de organização das lideranças, de busca de contatos com as diferentes secretarias para que o mínimo possa ser conseguido para que a destruição não se dê de maneira tão abrupta. Embora a gente tenha consciência que alguma transformação certamente vai acontecer e que teremos problemas no futuro com a tradição de Friburgo. Então é nesse sentido que eu digo que o pesquisador responsável e consciente precisa se preocupar com a devolução dos resultados de pesquisa e com a devolução numa linguagem que seja compreendida e captável pelo grupo pesquisador. Não basta só fazer uma palestra em sociologia ou antropologia. É preciso, na verdade, construir suportes que nos permitam uma devolução clara e uma devolução que funcione para o processo de empoderamento, para que eles possam, na verdade, se valer desses conhecimentos para dialogar com os diferentes níveis da sociedade com os quais eles necessitam dialogar para ganhar as posições que pretendem ganhar. Né? Então, o processo de empoderamento é um processo que deve ser natural quando o pesquisador se preocupa com esse retorno, né, que é nada mais do que o mínimo que a gente pode devolver, dada a contribuição fundamental que eles nos dão para a construção do conhecimento. Sem eles, o conhecimento não poderia ser construído. Né? E aí cabe a nós, então, a partilha desses resultados da melhor forma possível para que esse conhecimento retorne a eles de maneira a mais compreensível possível. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. E é pena que não conseguimos abrir o CD. Fico Queria agradecer a professora Olga por essa palestra. Dizer que, apesar do lazer não figurar entre os conteúdos contemplados pelos estudos da professora, pelo menos não diretamente. Ele sempre está presente. Ele seja na peça folclórica, seja no carnaval, ele faz parte, na verdade, carnaval, do processo, dança, faz parte do processo de reconstrução. São muito relevantes, né, para os estudos desse campo de conhecimento, principalmente levando em conta o debate atual, né, entre aqueles estudiosos que partem da sociologia, os estudiosos que partem da antropologia, né, no caso particular aí do nosso campo, né, que se dá entre aqueles que se pautam em uma perspectiva de democratização cultural, né, pautada naquela ideia do que se chama de um acesso aos bens culturais produzidos universalmente, né, em relação àqueles que se pautam mais por uma ideia de legitimação e valorização de culturas locais. Né? Que a professora falou aqui agora tem muita ligação com esses conflitos que o nosso campo está vivendo atualmente. Né? Então, feito esse agradecimento à professora, eu queria abrir agora para perguntas do pessoal. A gente tem 10 minutos. 10 minutos apenas. Eu não posso entrar muito no horário da aula, senão eu não tiro no próprio pé, né? Vamos ser rápidos. Alguém tem uma pergunta? Uma pergunta rápida, não é complexa. Quando você falou dos meios que se utiliza para essa rememorialização, você já teve algum contato com o trabalho de memória do movimento, por exemplo? A gente vivenciou isso há pouco tempo, um grupo de pesquisa aqui de Inácio,
que era recuperar coreografias que foram feitas há 20 anos